E vem conferir a crítica da quinta temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. E chegou no último domingo o fim da quinta temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, também conhecida como o arco do treinamento dos Hashiras. Vale destacar que logo depois que se encerrou a temporada, já anunciaram como vai funcionar a dinâmica da próxima. Então vou falar um pouco sobre isso antes de começar a crítica em si. Porque para quem não sabe, o próximo arco de Demon Slayer, que será chamado o Arco do Castelo Infinito, ele não será uma temporada regular como normalmente é. Na verdade, ela será feita numa trilogia de filmes. Então, para você que está ansioso pro próximo arco, para você que ficou muito empolgado, assim como eu, com o final de temporada, saiba que provavelmente você vai ter que esperar um pouco para poder ver como vai ser os próximos passos da obra. Porque realmente, normalmente, filmes demoram mais para ser produzidos, ainda vai sair um muito diferente do outro, então provavelmente vai demorar. Bom, agora falando um pouco sobre esse arco que eu já adianto, gostei bastante dele. Ele é um arco que eu entrei um pouco com o pé atrás, porque eu admito que eu não gosto do arco dos ferreiros. Eu não acho que um arco que é bom, não gosto de como usam as luas superiores, não gosto também de como usam a narrativa. Isso acabou me decepcionando bastante. E eu pensei, nossa, sair de um arco que eu não gosto e entrar num arco de treinamento, pra mim pode ser que não funcione nada bem. Porque arcos de treinamento normalmente não são aqueles arcos mais empolgantes. E ainda bem que eu estava enganado. O arco não é excelente, ele tem sim bastante problema, mas eu admito que foi uma grande surpresa para mim. Foi um arco que ele começa muito bem, preparando dois terrenos. O primeiro seria mostrando o que o Tanjiro e também as outras pessoas estão fazendo para começar o arco dos Hashira de treinamento. A segunda parte seria mostrar esse mistério em segundo plano, que é o que aconteceu com os demônios, aonde eles foram, para onde eles foram, o que eles estão fazendo. Essa ideia dos demônios é bem interessante, mas eu acho que não é tão bem desenvolvido assim ao longo da temporada. Eu acho que o conceito de aonde estão os demônios, por que eles sumiram e o que eles estão fazendo é um conceito que chama a minha atenção. E não tem como não chamar, é um conceito muito interessante. E eu gosto muito do conceito da Lua Superior número 4, tá ao longo de toda a temporada vigiando os Hashiras para saber aonde eles estão e também procurar um pouco da Nezuko. E, claro, quando você pensa no final da temporada, você vê que tudo se liga. Mas o problema é, o começo da temporada dos demônios é muito interessante e o final dela, como se conclui, é muito bom. Mas o processo do primeiro ao último episódio, aí vira um problema. Porque eu acho que eles não conseguem trabalhar muito bem esse núcleo. A Lua Superior número 4, ela realmente aparece na temporada só como uma presença para mostrar que os demônios estão lá. Mas desenvolver essa ideia e mostrar mais do Muzan e também como ele funciona com a sua mentalidade, eu acho que isso fez um pouco de falta. Então o conceito é interessante. Eu acho que eles colocam a peça certa no que ele tem que fazer dentro do tabuleiro narrativo que tem que ser mostrado, mas o desenvolvimento não me agrada muito. E a gente vai para a parte do treinamento dos Hashiras. Esse treinamento, ele tem coisas muito boas, eu não acho que tem nada que me desagrada, mas quando eu penso, eu vejo que é um grande potencial desperdiçado em vários quesitos. E por que eu falo isso? Porque com certeza todo mundo, desde que terminou a primeira temporada e não conhece o mangá, ou não leu o mangá, pensa, eu quero muito que chegue num ponto de eu poder conhecer todos os Hashiras. Conhecer a história deles, conhecer quem eles são de verdade e aprofundar mais neles. E a partir daí, você cria um arco de um treinamento dos Hashira. Ou seja, você vai passar por todos os Hashiras que já foram apresentados e os que ainda não têm muito desenvolvimento. E aí, quando você entra nesse arco, eu achei que eles conseguiriam mostrar mais do Hashira, dar mais personalidade para eles, mostrar um pouco mais de quem é cada um, mas eu acho que a temporada não consegue fazer isso muito bem. É claro, tem que se destacar. Eles têm a parte de quando o Hashira encontra a Hashira e tem um diálogo entre eles que funciona muito bem. E a sequência de ação entre eles também são muito boas. Mas eu queria ter visto mais. Eu acho que eles começam muito bem com essa dinâmica, mas chega um ponto onde praticamente alguns Hashiras, em um episódio, metade de um episódio, o Tanjiro já vai pro próximo. Então eu acho que nesse ponto, mesmo que não seja ruim o treinamento e faça sentido, e futuramente a gente vai ver como teve a diferença na vida daqueles exterminadores, eu queria ter visto mais do Hashiras. Eu queria ter visto os Hashiras mais treinando, mais pensando, mais falando sobre eles. Eu acho que alguns Hashiras teve um potencial desperdiçado sim, no que deveria mostrar o treinamento deles. Isso me incomodou bastante, porque eu acho que eles poderiam ter acrescentado tanta coisa aqui, porque, por exemplo, eu soube que no mangá, eu não li o mangá, mas eu soube que no mangá, toda aquela parte de treinamento entre os Hashiras, entre eles, onde eles treinam brigando entre eles, lutando entre eles, não existe no mangá.
Isso é uma ótima acréscimo que eles colocaram na obra, então, porque é muito boas sequências, muito bem animado e muito bem feito. Mas você devia ter feito isso com outras coisas. Você devia ter pegado o treinamento deles e ter expandido. Uma temporada regular tem 12 episódios. Essa temporada teve 8. E ela teve 8 exatamente porque esse arco no mangá é pequeno. Então aproveita, acrescenta 12 episódios como uma temporada regular tem e acrescenta coisa no arco dos Hashira. Coloca pra eles falarem mais, pra gente conhecer mais. E se sentir um pouco de falta. E a outra coisa que eu não gostei muito é como o Tanjiro praticamente passa de todos os treinamentos de uma forma muito fácil. E por que eu falo isso? Porque pra mim, vendo os episódios, eram episódios legais de se assistir, divertidos, era legal ver os Hashiras, a interação entre eles, a comédia estava funcionando muito bem nessa temporada, mas ao mesmo tempo, quando você assiste como um todo, tudo é muito fácil pro Tanjiro. Parece que aquele treinamento não teve aquele efeito como deveria. Claro, na próxima temporada, a gente vai ver como ele vai matar demônios muito mais fáceis e provavelmente vai lutar contra luas superiores de uma forma mais fácil. Mas quando você pensa como um todo, sabe o que acaba aparecendo? A impressão que passa é que em nenhum momento ele teve uma dificuldade para passar de um treinamento. Quando a gente vê normalmente arcos de treinamento, a gente vê o quanto a pessoa sofre, tem que passar etapas para chegar no seu objetivo. Eu não sinto isso com o Tanjiro, porque são muitos treinamentos, muitos Hashiras, e toda hora ele passa com uma certa facilidade. Isso tira um pouco o peso dos episódios. É o que eu falo. O que acaba vendendo os episódios são umas narrativas interessantes, episódios gostosos de se assistir com boa comédia. Porque a narrativa em si não consegue dar o peso ideal que o episódio deveria ter. É o que eu pensava. Toda semana que eu chegava para assistir um episódio de Demon Slayer, eu pensava, legal, interessante, vai ser gostoso de assistir, mas só isso. Eu não ficava empolgado com o próximo episódio. O último episódio sim me empolgou para a próxima temporada. Mas a temporada como um todo tava só sendo mediano para mim, mediano pro alto, porque realmente tinha uma boa animação, tinha uma boa comédia, tinha personagens interessantes, mas a narrativa em si não tava me empolgando muito, até chegar no último episódio. E o último episódio é simplesmente fantástico. Se a temporada inteira fosse como essa, seria a melhor temporada do anime. É um episódio incrível em relação à história, em relação à virada, em relação à animação. Inclusive, a temporada como um todo tem uma ótima animação, bem acima em relação à fluidez, principalmente quando os Hashiras estão lutando entre eles. Realmente são animações boas, criativas, fluidas. Gosto muito das cores, de como brincam com as cores em diferentes formas, dependendo qual Hashira é. Isso também funciona muito bem. Gosto como eles sabem utilizar o universo de Demon Slayer em relação à animação. E chega no último episódio, como eu falei, ele termina muito bem o arco. Ele leva para um caminho que você fica ansioso para ver. Então é uma temporada de treinamento que ela funciona muito bem com o seu treinamento e termina muito bem com um gancho para você querer ver a próxima temporada. Eu gostei muito dessa temporada de Demon Slayer, o The Hashira Training Arc, mas mesmo assim, eu acho que ela poderia ser muito melhor do que ela foi. É o que eu falo, o que faz a nota subir muito é o último episódio, porque ele meio que conclui muito bem todo esse arco e deixa um gancho perfeito para as próximas temporadas. Se o último episódio não funcionasse tão bem como ele funcionou, com certeza a nota seria muito mais baixa, mas mesmo assim, é uma temporada boa, que conduz bem em relação a como a gente conhece um pouco mais dos Hashiras, com a sua comédia e com a sua excelente animação. E por isso que eu fecho o Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hashira Training Arc com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hashira Training Arc? Você gosta ou você não gosta? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.